Saudações, queridos telespectadores. Nós estamos hoje aqui entrevistando meu querido amigo Gustavo Carvalho, que ele é advogado, professor especialista em Direito Civil, Processo Civil, Direito Imobiliário, com atuação no Direito Nacional e Internacional, e é sócio do escritório de advocacia Gustavo Carvalho Advogados. Bom, eu chamei o Gustavo aqui para conversar conosco, para que ele possa esclarecer algumas coisas a respeito de contratos de locação. Por você ser especialista nessa área, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, se apresentasse, apesar de eu já ter lido o seu currículo, mas que você se apresentasse um pouquinho para nós. Para mim, Carol, é uma satisfação imensa em estar aqui, aceitar o seu convite, uma pessoa muito querida, amiga, acima de tudo, e falar de um tema que eu já advogo desde 2010. Não só advogando, como também lecionando. Já formei diversos corretores de imóveis, inclusive advogados, que querem e que migraram para essa área, inclusive juízes aposentados, etc. Para mim é uma satisfação falar de um tema que eu acho muito interessante e salutar para aquelas pessoas que participam no contrato de locação hoje em dia. Muito obrigado pelo convite. Gustavo, eu quero te fazer uma pergunta referente a essas questões logo de começo de ano. Acabou o carnaval, vem IPTU, vem IPVA. Eu queria saber como é que se dá em relação à obrigação do pagamento do IPTU. É obrigação do locador ou do locatário o pagamento desse IPTU? Muito interessante sua pergunta e de extrema necessidade para as partes no contrato de locação. Veja bem, eu fiz minha especialização, Carol, na FGV pelo Rio de Janeiro. E passei durante toda a especialização, salvo engano, 18 meses, já decidido que eu queria fazer um tema versando sobre a ilegalidade da cobrança de IPTU pelos locatários. Ok. Assim que eu terminei a última disciplina pela FGV, eu me debrucei nos livros e fui a observar que não há ilegalidade transferir esse ônus do IPTU para que o locatário pague. Por quê? O Código Tributário Nacional, no artigo 32, ele é bem claro. O fato gerador para a cobrança do IPTU é a propriedade imóvel, o domínio ou a posse. Numa relação de contrato de locação, quem tem a posse direta é o locatário e quem tem a posse indireta é o locador. Além disso, a Lei 8.245, que é a lei do inquilinato, a famosa lei do inquilinato, lá diz que as partes podem, aquilo que não viole uma norma de ordem pública, as partes podem, obviamente, acordarem. Então, por isso que não há ilegalidade em transferir esse ônus do pagamento do IPTU para o locatário. Perfeito. E nos contratos de locação residenciais, o locador, ele pode pedir o imóvel durante o contrato e pagar a multa? Porque às vezes acontece de você alugar o imóvel e o locador, por exemplo, vendeu o imóvel. Eu sei que a preferência é de quem está dentro do imóvel, mas se a pessoa não tiver condições de arcar com essa compra, se pode ser feito isso e se paga a multa. Muito interessante e muito motivante a sua pergunta. No contrato de locação, quando há interesse do locador em vender o imóvel, ele tem que notificar obrigatoriamente a venda do imóvel para a pessoa preferencial, que no caso é o locatário. Pois bem, ele tem um prazo de 30 dias para se manifestar se quer ou não. Se ele não quiser a compra, adquirir o imóvel, o locador está autorizado a vender para qualquer pessoa, desde que a venda seja no mesmo preço e nas mesmas condições de pagamento. E aí, vamos supor que durante a constância do contrato de locação, é vendido o imóvel. Quem adquiriu o imóvel deve respeitar aquele prazo do contrato de locação ou pode pedir a retirada, a remoção do locatário? Se o locatário pegar esse contrato de locação durante a vigência dele e averbar na matrícula do imóvel, quem adquiriu o imóvel obrigatoriamente tem que aguardar o fim do prazo do contrato de locação. Se o locatário não averbar esse contrato na matrícula do imóvel, obviamente, quem comprou o imóvel poderá notificar o locatário para que ele desocupe o imóvel em 90 dias. Então, se tal contrato vigente, não há, sobre hipótese nenhuma, possibilidade do locador pedir a retomada do imóvel ou destratar, salvo, se for para uso próprio,
Ah, mas ele tem mais 2 imóveis, então não caracteriza uso próprio. Então, se for para uso próprio, ele poderá pedir. Ah, eu quero pedir, eu pago multa. Não tem essa possibilidade. O locador tem que aguardar o prazo final do contrato de locação. Incorreria também em dano moral, nesse caso, ou não? Hoje, a indústria do dano moral ela foi um pouco banalizada. Sim. Né? O que o STJ tem entendido hoje? Se provar os requisitos da responsabilidade civil, uma atitude, por exemplo, vexatória para o locatário, e ele conseguir demonstrar isso no processo, pode sim haver uma condenação de dano moral. Mas eu vejo um caminho um pouco trabalhoso para o colega que vai trabalhar buscando esse direito para o locatário. Que normalmente é difícil se provar que houve esse dano moral e, como você falou, existe uma banalização muito grande do dano moral que talvez nem compense, né? Aí ele teria que buscar, de fato, a reparação dentro da quebra do contrato. É isso? Outro ponto importante, Carol, exato. Ele deve buscar a reparação dentro do contrato. Suponhamos que, durante a vigência do contrato de locação, ele vende o imóvel para uma outra pessoa. Né? Não dando a preferência para o locatário. Deu a preferência, por exemplo, o locatário disse, não, esse preço está muito caro, eu não quero, eu não tenho interesse. Pronto, ele está autorizado a vender para outra pessoa. Suponhamos que depois ele descubra, o locatário que saiu do imóvel, não averbou na matrícula do imóvel, descubra que ele vendeu para a pessoa por um preço mais barato, numa dilação de prazo muito mais extensa, ele pode pleitear perdas e danos porque não foi oferecido para ele. Inclusive, Entendi. Pode haver até anulação dessa venda. Dessa venda. Então, isso é muito importante que ele acompanhe, porque não é o fato do locatário dizer, não tenho interesse, se ele ofereceu, por exemplo, 1 milhão, 500 mil no imóvel e depois descobrir que ele vendeu mais barato, que ele não pode buscar a perdas e danos. Outro ponto importante também, quando o locador pede por motivos subterfúgios, né, para utilização própria, e depois o locatário descobre que ele alugou para outra pessoa, tentando burlar o contrato por um valor mais alto, também ele pode pedir a anulação daquele contrato e pedir a reintegração no imóvel. Por quê? Porque ele ofereceu um valor, 1 milhão, 500 mil num apartamento e descobriu, ou uma casa, descobriu que ele vendeu mais barato. Ou então também que ele queria para uso próprio e não usou para uso próprio. Então, neste caso, nesses 2 casos, ele pode pedir anulação. São detalhes bem interessantes e que, com certeza, a maioria dos locatários eles não conhecem esses detalhes, né? Outra coisa que eu acho que é uma pergunta que é bem interessante, que a maioria das pessoas não sabe, a diferença entre caução, fiança e seguro-garantia. E qual a melhor modalidade? Pronto. Antes de lhe responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre a lei especial do inquilinato. Tem um magistrado que eu admiro muito, ele aqui em São Luís, chamado Dr. Aureliano, que ele é um magistrado assim fora da curva. E nas sentenças que eles proferem em audiência, ele fala sempre que a Lei 9.099 é uma festa com convite especial. Só entra quem tem convite. Ou seja, na lei de inquilinato é uma lei especial. Só milita nela quem realmente conhece, porque esses detalhes são muito importantes. Se a pessoa não conhecer, não tiver amparado por um advogado, não conhecer da matéria, acaba se passando por esses detalhes. Voltando agora para a sua pergunta, a diferença entre caução, fiança e seguro-fiança. Pois bem, o seguro, a caução, geralmente, quando um contrato de locação, a pessoa pede 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Ali fica calcionado numa conta depositada, que ao final do contrato de locação, essa pessoa que está devolvendo o imóvel, ela pode receber de volta. Nesse caso, não precisa de fiador. Esse valor pago em duplicidade, ele serve como uma garantia de que ele não vai sofrer nenhum dano em relação à locação do imóvel dele. Justamente. Essa caução, que eu não diria assim tecnicamente nem duplicidade, seria uma caução acordada entre as partes, justamente para um eventual dano no imóvel ter aquilo ali separado para reparar. Ok. Então, assim, o que acontece no contrato de caução? A pessoa se descapitaliza. Sim. E um ponto muito importante, não pode cobrar a caução e automaticamente cobrar a primeira mensalidade. É ilegal.
na lei de locações. Se o locador cobrar a caução, ele só poderá cobrar a mensalidade no mês subsequente. Entendeu? Então, essa é a diferença. Primeira caução. Segundo ponto, a questão do fiador. Hoje é muito complexo a gente encontrar uma pessoa que queira emprestar seu nome para uma fiança. Imaginemos que seja uma mulher, que ela é casada. Obviamente, ela vai ter que ter uma autorização do marido, que a gente chama de outorga uxória, para que ela possa ser fiadora de um imóvel. Por quê? Se o locatário não pagar, a primeira pessoa, quando esgotar todo o patrimônio dela, quem vai pagar? O fiador. Então, assim, é também uma modalidade que aqui em São Luís do Maranhão está ficando um pouco em desuso. O mais adequado, o mais correto, que no final eu vou fazer uma observação, é o contrato de seguro bancário. Porque o locatário não precisa se descapitalizar, ele vê a vigência de 1 ano, paga as parcelas, divide em 3, 4, 5, 12 vezes e aquele valor fica calcionado. Qualquer dano no imóvel, o seguro vem e cobre. Só um detalhe, o que acontece? Quando acaba o seguro fiança, que geralmente os bancos pedem que fique debitando em conta corrente, é muito comum que o contrato de locação acabe, mas continue o banco num ato ilícito, automaticamente descontando. Então, já tive casos que a gente teve que entrar com ação, o banco foi concedido liminar para que o banco suspendesse os descontos, o banco mesmo assim não obedeceu a ordem do magistrado, a multa foi reiterada, ao majorada, e aí ele, até onde acompanhei o processo, que eu tive que renunciar ao processo por motivo de foro íntimo, a multa estava exorbitante. Então, nesse caso... Ou seja, acabou a vigência desse contrato, o banco não respeitou, renovou automaticamente, igual como fazem com os empréstimos, exatamente. Né? E continuou debitando sem a pessoa estar usufruindo daquela situação. E várias notificações do locatário ao banco dizendo que o contrato já acabou, que o contrato de seguro-fiança acabou e que era para cessar os descontos. E mesmo assim o banco não obedeceu. Então, a condenação foi um absurdo em termos de dano moral, foi reformada pelo tribunal, eu fiquei acompanhando de longe, mas a multa também foi exorbitante. A multa não conseguiu ser diminuída ou minorada no STJ. Então, tem que ter cuidado com o seguro-fiança, que ao final tem que chegar para o banco e dizer, olha, acabou o contrato, pare de descontar, senão ele continua descontando. Então, na verdade, dessas 3 modalidades, essa é a mais interessante e é a mais viável, você acredita que seja essa? Se a caução, a pessoa não tiver problema, o locatário não tiver problema em se descapitalizar de 3 meses ou 2 meses, não tem problema nenhum, porque ele também não corre esse risco do seguro-fiança acabar e continuar descontando. Agora, se aquilo ali for impactar na vida dele, financeira, dele e da família, seria a melhor opção o contrato-fiança. Entendi. Outra coisa, Gustavo, em relação às benfeitorias no imóvel, o que pode ou não ser descontado de um locador? De que forma que acontece essas benfeitorias e essas melhorias? Você pode explicar um pouquinho para a gente a respeito? Perfeito. O Código Civil ele é bem claro. As benfeitorias úteis e necessárias. Necessárias ele pode fazer, né, lógico, em consenso com o locador, fazer um orçamento, 2, 3 orçamentos, mandar para o locador autorizar, deduzir no aluguel, ou o próprio locador fazer o pagamento do prestador de serviço. Ponto. Essa é a benfeitoria útil. Por exemplo, uma casa destelhou, né? Nesse caso, destelhou é uma benfeitoria necessária. Ele tem que cobrir a casa, senão vai molhar a casa. Vai molhar a casa, vai perder os Ele tem que fazer, móveis. Inevitavelmente. A benfeitoria necessária, por exemplo, ele tem um apartamento ou uma casa com 2 quartos, ele tem 3 filhos. E tem espaço para abrir mais um espaço para colocar o 3º filho dele. É necessário para o locatário, mas não é necessário para o locador. Né? Mesmo assim, ele tem que pedir autorização, nesse caso, necessária para o locador. O locador autorizando, ele constrói e se ficar ajustado entre as partes, obviamente, ele ou debita do aluguel ou ele pede que ele faça o pagamento. Agora, o que não é admissível são as benfeitorias voluptuárias. Imaginemos que nós uma piscina, por exemplo. Uma piscina, um chafariz, rebaixei o teto de gesso, botei iluminação de LED, de croica, e é uma benfeitoria que o Código Civil fala que são benfeitorias voluptuárias. Nesse caso,
ele pode descontar do aluguel. Obviamente, se o locador pedir, autorizar, ok, ele desconta essa benfeitoria. Mas, em regra, ou ele incorpora no imóvel, Sim. ou ao final do contrato de locação, ele faz a retirada e devolve o imóvel no estado que ele encontrou. E aí tudo precisa ser acordado previamente, né, entre as partes, para que não haja nenhum problema e não se busque uma litigância na justiça e que, na verdade, não, talvez nem gere aquilo que a pessoa esteja acreditando que possa gerar. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida em relação a caso fortuito, força maior, por exemplo, uma tempestade com vendaval, e aí encheu a casa, molhou tudo, e aí? Eu perdi todos os meus móveis. Bom, com quem que fica a responsabilidade em relação às minhas perdas? Bom, caso fortuito e força maior, há uma distinção muito grande dos dois. Os dois são previsíveis, só que o fortuito é um evento previsível feito pela ação humana. Já o força maior é um fato previsível feito pela natureza. Ok. Aconteceu um caso semelhante, que a gente estava conversando antes de iniciar, um terreno, um cliente alugou uma casa, muito bonita a casa, e no terreno tinha um terreno baldio. O fato é que houve um incêndio nesse terreno. E acabou esse incêndio migrando para parte da casa, incendiou uma parte da casa. O locatário quis transferir esse ônus para o locador. Nesse caso, de quem seria a responsabilidade? Do locatário ou do locador por um evento de terceiro? Veja bem, nesse caso, como está o locatário na posse do imóvel, o dever de guarda é dele. Agora, mesmo ele não tendo dado causa para que isso acontecesse? O dever de guarda é dele, porque quando... Ele não estava, ele chegou em casa e está lá o fogo alastrado, perfeito. A responsabilidade é dele? Perfeito, a responsabilidade é dele pelo dever de guarda. A primeira situação é ele defender a posse dele, ligando para as autoridades de defesa civil, para os bombeiros e pedir a contenção do fogo. Se ele não fez isso, ele incidiu. Mas se ele não tiver, se ele tiver chegado e já... Continua, porque o dever de guarda continua sendo... Mesmo que ele esteja no exterior, o dever de guarda é dele. Outro ponto importante dessa questão do dever de guarda é muito comum que a parte chegue, por exemplo, no contrato de locação, e ela resolva. Por exemplo, já aconteceu esse caso específico. A parte locou o imóvel todo com móveis planejados, ok. Um belo dia, a locatária estava fazendo o jantar do marido e simplesmente despencou o armário da cozinha. E aí, nesse caso, ela alugou o imóvel com os planejados. E o imóvel, houve esse desmoronamento dos planejados. De quem é a responsabilidade? Do locatário ou do locador? Esse caso foi interessante, porque foi comprovado que ela colocou um peso superior a mais no armário. Então, quando ela incide culpa, a responsabilidade civil é dela. Ela concorreu para o evento danoso. Agora, se o armário tivesse vazio ou no peso adequado, na capacidade adequada, obviamente a responsabilidade era do locador. Então, essas situações tem que examinar cada caso para saber de quem é a responsabilidade. É bem interessante, né? São situações bem interessantes e que, de fato, eu acredito que ela só vai tomar o rumo jurídico de acordo com a necessidade e com a situação, porque, de fato, são muitas peculiaridades e que a maioria das pessoas não tem o conhecimento. Eu, pelo menos, apesar de advogada, mas não atuo na área, eu não tinha o conhecimento de muitas coisas que você está falando aqui para mim e está sendo muito interessante aprender e apreender. Bom, é obrigatório o locatário ele pagar taxas extras de seguro e fiança no contrato de locação? Vamos lá. Duas coisas tem que separar. Taxa extra, a lei ela é expressa. A lei do inquilinato 8.245, ela é expressa. Que a obrigação de taxa extra de condomínio é do proprietário, do locador. Ok? Ah, mas eu quero transferir esse ônus para o locatário. Em regra, não pode, porque a lei de inquilinato é uma norma de ordem pública. Tudo que vá em contra ela, que ela tem uma regra específica, eles não podem fazer isso. Ah, mas mesmo assim eu quero pagar. Ok, se você quiser pagar,
deixa consignado no contrato que ele quer pagar, o locatário quer pagar. Que, obviamente, isso não vai acontecer. Com relação ao seguro, o seguro do imóvel, a lei ela não fala que realmente tem que ter o seguro do imóvel, mas isso tem que estar constando. É obrigatório? Tem que estar constando no contrato. Se não tiver constando no contrato que é obrigação do locatário, o locatário ele pode se esquivar de pagar. E aí surge outro problema. Qual é o problema? Vamos supor que o locatário aceita, né, pagar o seguro contra incêndio, vendaval, etc. E aí, quem é o beneficiário na pólice? Eu acredito que seja o dono do imóvel. O locador, obviamente. Isso. E aí surge outra questão. Se ele está pagando no Código Civil, ele subroga o direito de credor. Ou seja, em tese, pelo Instituto da Subrogação, ele teria direito ao prêmio do seguro. Olha que discussão. Interessante. Porque quando ele paga, ele subroga o direito de credor, então, de receber. Na verdade, não é interessante que ele pague, é interessante que o dono do imóvel pague. Exato. Né? Porque, mas muita gente não sabe disso. Pois é, porque quando ele está pagando, surge um incêndio, né? Como acontece muitos, aí um evento inevitável acontece, enfim. E aí ele fez o seguro do imóvel. Só que na pólice, quem é o beneficiário? O dono do imóvel. O dono do imóvel. Né? Ele vai receber um valor daquele prêmio do seguro, sei lá, por outro imóvel, ou um valor em... Agora, o correto mesmo, se ele pagou pelo Código Civil, ele subroga o direito de credor. Agora, suponhamos que ele receba. Se ele não paga, aí ele está em mora, ele está em débito com o locador. Então, em regra, é que as partes conciliem que, havendo seguro contra roubo, incêndio, que fique ajustado entre as partes que, havendo qualquer dano, que caso ele seja o beneficiário do título da pólice, que automaticamente ele recebendo, ele passa para o locador, sob pena, inclusive, de apropriação indébita. Né? E se também ele ficar para o locador, se esse crédito ficar para o locador, qualquer valor a mais, automaticamente tem que passar também para o locatário, porque tem que haver uma compensação. Perfeito. Outra coisa, Gustavo, em relação aos contratos. Os contratos, eles precisam ser de prazo de 6 meses, 1 ano, após a vigência desse contrato, após 1 ano. Por exemplo, eu aluguei o imóvel em outubro de 2024, aí em outubro de 2025 eu não disse nada, continuei lá dentro, esse contrato ele se renova automaticamente ou é preciso haver um reajuste? Então, esses detalhes que às vezes a gente também não sabe como é que funciona e se o contrato ele é mais interessante, 6 meses, 1 ano, ou qual é o tempo máximo para que um contrato ele seja levado em consideração. Vamos lá. 2 situações. Locações urbanas e locações comerciais. O que é que diz a lei 8.245? Que todo contrato de locação ele tem que ter prazo de 30 meses. Ponto. Aí a parte quer conhecer o locatário conhecer o locador, faz um contrato de 6 meses, por tempo determinado, fora do que a lei estipula. Ok. O que acontece nesse caso? Inclusive, estou com um caso desse agora, que a cliente fez um contrato de locação por 6 meses. É muito pouco. Muito pouco. E aí, quando chegou no 6º mês, as partes ficaram compondo quanto é que seria o reajuste, fica naquele debate normal, numa relação comercial. Eu sei que eles não chegaram a um acordo. E o locador, a locatária, que inclusive é uma advogada, que não milita na área de direito imobiliário, ela esqueceu de notificar o locador que ela não tinha mais o locatário que ela não tinha mais interesse em seguir com o contrato. E aí, o contrato terminou, vamos supor, dia 14, passado 2 meses, que elas não conseguiram compor um reajuste, ela notifica. Engraçado. No processo, o que acontece? Ela junta o contrato, não assinado por ela, a locadora, pede o despejo, denúncia vazia, todo equivocado o processo, ela não assina, junta uma notificação com 2 meses depois, sem assinar. E o que a lei diz? A lei diz que ela tem que prestar uma caução de 3 meses para ser deferida liminar de desocupação do imóvel. Todos esses vícios processuais, quando eu observei, eu ofereci a contestação espontânea.
Quando eu ofereci a contestação espontânea, a primeira coisa que eu impugnei foi o valor da causa, porque está na lei de inquilinato que são 12 meses de aluguel. Sim. Segundo, a ausência de prestação de caução, né, de 3 meses. Ok, ausência de prestação de caução. Ausência de notificação e que o contrato, abaixo de 30 meses, ele se prorroga por quanto tempo? 5 anos. Se a parte não notificar a outra, que ela não tem mais interesse, se prorroga o contrato por 5 anos. Pasme, a contestação nos autos, o magistrado deferiu liminar para desocupação do imóvel. Em sede de agravo de instrumento, nós mostramos para o Tribunal de Justiça do Maranhão que ele não prestou a caução, que ela não notificou no prazo de 30 dias e o contrato automaticamente prorrogou por 5 anos, porque a lei diz que tem que ser 30 meses. Quando ela faz inferior e notifica, prorroga-se por 5 anos. Minha gente, vocês estão vendo que é um assunto bem extenso. Bom, doutor Gustavo Carvalho, muito obrigada por suas contribuições. Eu tenho certeza que os telespectadores do Saudações, eles vão ficar muito satisfeitos, porque você conseguiu explicar de forma tranquila, de forma didática, questões muito peculiares a respeito de locação, e eu quero agradecer a audiência, agradecer a sua presença e muito obrigada. Doutora Carol, amiga Carol, eu que lhe agradeço, eu agradeço os telespectadores, porque é um assunto que me motiva a falar. E eu vejo que uma matéria especial, né, está numa lei especial, eu vejo alguns equívocos. Então, para mim, é muito enriquecedor trazer para o público, trazer para, inclusive, acadêmicos de direito e advogados que não militam nessa área, como é que se dá uma relação no contrato de locação. Eu lhe agradeço muito pela essa oportunidade de falar não só para você, para operadores do direito e para você que está me assistindo. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.